Agora, pelo visto, o que queremos fazer é voltar ao memorando de entendimento. Há alguns relatos na internet de que o governo Trump, procurou o governo iraniano para voltar ao memorando de entendimento. O problema é que não vamos voltar ao memorando de entendimento, porque os iranianos vão exigir um acordo mais duro para chegar a qualquer novo memorando. Eles não vão estar dispostos a voltar ao memorando de 17 de junho como ele está. Vão querer um acordo melhor. E vão querer um acordo melhor porque a situação deles hoje é melhor do que era no período que antecedeu o acordo de 17 de junho. Em outras palavras, o que aconteceu foi que violamos o acordo de 17 de junho. Entramos nessa campanha de retaliação mútua e ela não produziu vitória em nenhum sentido dessa palavra. E, na verdade, basicamente optamos por encerrar essa campanha de retaliação porque não podíamos mais sustentá-la diante da escassez de armas que temos. A última coisa de que precisamos é continuar os combates, dada a nossa falta de armamento. Então, o resultado final é que estamos numa posição extremamente difícil neste momento. Os iranianos não confiam em nós e vão negociar muito mais dúveis. Sabe, mantendo nosso tema comum aqui, e como você colocou isso de forma tão eloquente, com os pés não exatamente fincados na realidade, o presidente Trump não parece estar com os pés nela. Gary, se pudermos exibir o trecho que está mais abaixo na fila, Trump continua pronto. Ele não parece estar ciente de nenhum tipo de limitação, nem mesmo na noite passada. Destruir tudo completamente. E era para lá que estávamos indo. E eles queriam negociar, e estamos fazendo isso, e parece que está funcionando muito bem. O que faz você achar que isso vai ser diferente? Porque eles tendem a nunca... Pode ser, pode não ser. Acho que a ameaça disso. Quer dizer, isso foi mais do que uma ameaça. Estávamos prontos para agir. E sabe, na vida eles sabem quando você está pronto para agir e quando está apenas blefando. Não, estávamos prontos para agir. E estamos prontos para agir. Temos que fazer isso. E estamos prontos para ir, diz ele. No entanto, tem saído muita notícia ultimamente de que praticamente todos os nossos mísseis de precisão de longo alcance estão ficando escassos. Sejam os THAAD, os interceptadores PAC-3, os mísseis de cruzeiro Tomahawk, os JASSM, até mesmo alguns dos mísseis ATACMS e PRSM. Mas o próprio presidente Trump publicou no Truth Social pouco depois da meia-noite de ontem, dizendo que os Estados Unidos têm enormes quantidades de munições, especialmente de certos tipos. Não sei de quais certos tipos ele está falando, mas enfim. Além disso, grandes quantidades estão sendo fabricadas e enviadas conforme necessário, blá blá blá. Então o que ele está dizendo eu não me preocupo com nada disso. Ele deveria se preocupar? Claro, quer dizer, isso é uma bobagem. Em primeiro lugar, ao que tudo indica, segundo quase todos os relatos, gastamos praticamente todos os nossos ATACMS e PRSMs, 50% dos nossos Tomahawks. E se você olhar nosso estoque de THAADs, gastamos 80% deles e 65% dos nossos interceptadores Patriot. Isso é realmente notável. E há vários relatos em diversos veículos de imprensa de que Trump deu uma dura em Pete Hegseth numa reunião na última sexta-feira por não tê-lo informado de que havíamos dizimado o estoque até os níveis que acabei de descrever. E isso simplesmente mostra que Trump está plenamente ciente do problema que enfrentamos. This just shows you that Trump is fully aware of the problem that we face. Now, he says we can replace these weapons. Agora ele diz que podemos repor essas armas. Ele vive num mundo de fantasia. Não temos essa base industrial como estávamos falando antes. Leva anos para repor. Vai levar anos para substituir todos esses mísseis. Então, estamos em sérios apuros. E esse é um dos motivos, não o único, mas um dos motivos, pelos quais ele não atacou na última sexta-feira, apesar de ter dito que atacaria. Não temos as armas. Ele simplesmente não quer pensar em como seria um ataque. Nós atacaríamos.
Sim, ataques. We would attack, would be a massive attack, he says. And anytime you hear the word massive, that E sempre que você ouve a palavra massiva, isso significa que vai usar muitos mísseis e muitas bombas. E acabamos de dizer que não temos muitos mísseis, e nem sequer temos muitas bombas, certo? Além disso, os iranianos não vão se render de imediato. Então, essa ofensiva massiva vai se transformar numa ofensiva prolongada. E vocês se lembram da primeira ofensiva, a Guerra de 40 dias? Pensem nisso, 40 dias. Ao que parece, atacamos cerca de 13 mil alvos. O Irã é um ambiente repleto de alvos. Travar uma guerra massiva por um período prolongado, quando você não tem muitas armas para começar, eu quero saber como isso vai funcionar. É, na verdade, isso foi ressaltado nesta entrevista recente com um sujeito chamado Coronel Hamilton, que estava falando sobre os Patriots. Agora, na primeira parte desse trecho, vou só dar um aviso de conteúdo. Ele vai fazer algumas afirmações sobre o que essas armas podem fazer e sobre o quanto elas realmente são eficazes. Mas na segunda parte, a coisa vai ficar um pouco mais real. O Patriot é, de fato, o único sistema produzido em grande escala capaz de derrubar mísseis balísticos russos com eficácia e em alta frequência. Em segundo lugar, nossos parceiros e aliados europeus. Alguns deles têm o Patriot, mas têm ainda menos unidades restantes do que os Estados Unidos. Isso porque enviaram muitos sistemas para a Ucrânia nos primeiros anos da guerra. Os Estados Unidos gastaram muitos mísseis Patriot na Guerra do Golfo, na guerra contra o Irã. Os números que estou vendo indicam que havia cerca de 2.330 antes da guerra. Agora estamos com cerca de 800. Então usamos quase 2/3 dos nossos Patriots. Não temos como fornecê-los, porque precisamos deles. Os Estados Unidos têm de preservá-los para outros teatros, para o Oriente Médio, para o Indo-Pacífico e também para a Europa. Por isso, chegamos até a desviar mísseis que nossos parceiros e aliados europeus já tinham comprado e pago para reabastecer os estoques dos Estados Unidos. Então veja aí. Primeiro, ele afirma que elas são realmente eficazes, e todas as evidências dizem que são pouco eficazes. Mas, de todo modo, ele ressalta que no mundo todo não é só o que está acontecendo no Oriente Médio, nem é apenas o que está acontecendo no teatro de operações europeu. Globalmente, estamos ficando sem elas. Que justificativa possível haveria para o presidente Trump voltar atrás, ouvir esses generais, como o general Kellogg, o general Keeney e outros, e voltar para, entre aspas, terminar o trabalho, quando o único trabalho que talvez terminemos seja esgotar o pouco que temos? Bem, neste momento, não tenho certeza de que ele esteja ouvindo Keeney, Pete Hegseth ou, aliás, Keith Kellogg. Acho que neste ponto, o presidente Trump entende o motivo. Sabe, Danny, outro dia notei que agora se fala no Pentágono em dar maior ênfase às armas nucleares táticas para lidar com a Rússia e a China. Assim que li as reportagens deixando isso claro, eu disse, provavelmente é porque gastamos tantas armas convencionais que sentimos que nossa dissuasão convencional no leste asiático e na Europa diminuiu a tal ponto que precisamos reequilibrar a equação da dissuasão e dar muito mais ênfase à dissuasão nuclear. Então é por isso que acho que agora eles estão falando em usar armas nucleares táticas, o que só mostra o tamanho do problema em que estamos. Bom, sim, realmente é. E isso também é preocupante, por vários motivos. Mas então, por que queremos seguir por esse caminho? Que lógica se pode tirar do reconhecimento dos arsenais de mísseis e da percepção de que isso poderia exigir que dessemos uma ênfase maior às armas nucleares táticas, o que poderia ser catastrófico e levar a uma troca de ataques na qual dezenas de milhões de americanos poderiam morrer? Por que você iria querer continuar por esse caminho, em vez de dizer, tudo bem, sabe de uma coisa? Vamos só arrumar uma folha de parreira, uma vitória de fachada, seja lá o que for, e sair daqui? Por que não faríamos isso? Well, I believe they're going to try to do that
Bem, acredito que eles vão tentar fazer isso no Irã. Quero dizer, acho que Trump e sua equipe estão buscando um acordo negociado. Não há muitas evidências claras no domínio público que sustentem o que acabei de dizer. Mas é possível ver fragmentos de informação vazados pelo governo que indicam que eles estão conversando com os iranianos e querem voltar ao memorando de 17 de junho. E do ponto de vista deles, isso faz todo sentido. Então, acho que estamos tentando sair da guerra contra o Irã. E a pergunta que você precisa se fazer é: conseguimos fazer isso? And the question you have to ask yourself is, can we do that? And with regard to Ukraine, Trump has been trying. E com relação à Ucrânia, Trump vem tentando transferir aos europeus o ônus de lidar com a Ucrânia. Ele quer que os europeus façam o trabalho pesado nessa frente e também tem interesse em reduzir a presença militar americana na Europa. O problema que Trump enfrenta é que ele acabou de cometer um erro colossal ao atacar o Irã. É uma guerra perdida. Sem dúvida, vai entrar para a história como o maior desastre estratégico da história militar americana, superando até mesmo a Guerra do Iraque. E ele vai ter uma enorme dificuldade para sair dessa guerra. Não é como se ele pudesse simplesmente estalar os dedos e acabar com ela. E eu presumiria, Dani, que o que vai acontecer nos próximos meses é que ele vai se ver diante de duas guerras perdidas. Ele será visto, ou nós seremos vistos, como tendo perdido para a Rússia na Ucrânia. E vamos parecer que perdemos para o Irã no Oriente Médio. E além de tudo isso, se você olhar para a questão palestina, o genocídio continua em Gaza e os israelenses estão em uma ofensiva desenfreada, não só na Cisjordânia, mas também no sul do Líbano. E Trump tem esse Conselho da Paz, que supostamente faria todo tipo de coisa maravilhosa em relação aos israelenses, mas fracassou. E não há nenhuma evidência de que Trump será capaz de fazer Netanyahu, ou qualquer substituto de Netanyahu, mudar as políticas básicas de Israel na Cisjordânia, em Gaza e no sul do Líbano. Então Trump fracassou em quase todas as frentes, e cada vez mais pessoas estão começando a perceber isso. And more people are beginning to realize that. E deixe-me destacar uma das consequências disso para nós e nossos aliados. O coronel Hamilton, naquele trecho que acabei de mostrar, falou sobre como há uma escassez global desses mísseis interceptadores, porque nós os retiramos até mesmo daqueles que tinham sido vendidos, comprados e pagos por alguns dos nossos aliados europeus. Tiramos parte desses mísseis deles. Bem, naquela mesma entrevista que mostrei no início, Sean Bell falou sobre o impacto disso na capacidade de defesa aérea do Reino Unido e da Europa. No curto prazo, até que a guerra com o Irã termine, e talvez estejamos nos aproximando disso, a prioridade pode então mudar para a Ucrânia. E acho que há uma mensagem mais profunda para nós. Nós, no Reino Unido e na Europa, não temos nenhuma defesa contra mísseis balísticos que realmente vale a pena mencionar. E com o Irã, vimos como uma grande superpotência pode causar um efeito tão devastador sobre seus parceiros no Oriente Médio. Imaginem a carnificina que isso provocaria. Precisamos investir a capacidade e precisamos fazer isso rápido. Sim, mas isso vai levar anos, mesmo que se consiga encontrar investimento. Mas neste momento ele diz, e outros especialistas aqui no canal disseram a mesma coisa, que, na prática, não há defesa aérea para toda a organização da OTAN. Como isso pode ser? Como podemos ter chegado a este ponto em 2026 e praticamente nos despojado de toda a nossa capacidade de defesa aérea? Bem, nós assumimos um compromisso profundo de apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. E como expliquei antes, se você olhar para os recursos que a Rússia tem para atacar a Ucrânia, verá que eles têm muitos mísseis balísticos, muitos mísseis de cruzeiro, muitos drones e muitas bombas inteligentes. Portanto, a Ucrânia vai precisar de enormes quantidades de armas defensivas se quiser tentar se proteger desse arsenal russo de mísseis, drones e bombas.
E a Ucrânia certamente não tem capacidade de construir essas defesas. No Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, temos muitas armas defensivas. Então, a Ucrânia se tornou como um gigantesco vórtice. Ela sugou todas essas armas defensivas do Ocidente. E quando você assenta isso, o que está acontecendo no Oriente Médio, na guerra com o Irã, e aliás, há duas guerras com o Irã. É bom lembrar que houve uma no ano passado, em 2025. E uma das razões pelas quais encerramos aquela guerra foi que os israelenses, e até nós mesmos, estávamos começando a esgotar nossos estoques de mísseis defensivos, certo? E depois a guerra que começou em 28 de fevereiro, que consumiu mais uma enorme quantidade de mísseis defensivos. Como eu disse antes, usamos 80% dos nossos THAADs e 65% dos nossos Patriots. Esse é aproximadamente o número usado pelo Coronel Hamilton. Isso é realmente impressionante. 65% dos nossos Patriots acabaram. 80% dos nossos THAADs acabaram. E como eu disse antes, e como vocês sabem muito bem, repor isso vai ser extremamente difícil. Então nós no Ocidente, sejam os europeus ou os americanos, não temos lá uma grande quantidade de mísseis defensivos. E a propósito, isso tem consequências não só para a Europa e não só para o Oriente Médio, mas também para o leste asiático. Segundo o Pentágono, a China deveria ser a principal ameaça para os Estados Unidos. Era para termos voltado nossa atenção para a Ásia. Então seria de imaginar que não ter todos esses mísseis defensivos e ofensivos, como os Tomahawk, os Attack-MS e os PrISMs, realmente vai fazer diferença por lá. E vai fazer diferença por lá. E é por isso que eu dizia antes, não é nada surpreendente que agora estejam falando em dar mais ênfase à dissuasão nuclear do que à dissuasão convencional. Tudo isso para dizer, Dani, que não fazemos ideia do que estamos fazendo. E é isso que nos dá tanto assunto para falar nesses programas todos os dias. Nós simplesmente não sabemos o que estamos fazendo. E isso não vai mudar tão cedo, até que tenhamos uma mudança completa no topo do nosso governo. Então podemos esperar que essa incapacidade se prolongue no futuro. Vamos analisar. Vamos colocar o chapéu da inteligência. Digamos que o seu prognóstico esteja correto, e obviamente eu concordo, de que vamos perder tanto a guerra contra o Irã quanto a guerra na Ucrânia. Em algum momento, não vai dar mais para esconder isso, sejam quais forem os meios e o timing. Daqui a 6 meses, 12 meses, seja lá quando for. Naquele dia, quando provavelmente estaremos com um estoque de mísseis ainda menor, o que isso vai fazer com a posição global dos Estados Unidos daqui para frente? Quando qualquer pessoa na China, qualquer pessoa na Rússia, você sabe, as duas grandes ameaças, talvez até a Coreia do Norte entre nessa equação, puder ver que os Estados Unidos não conseguiram sequer, não só não conseguimos derrotar o Irã, relativamente pequeno, como fomos derrotados por eles. O que isso vai fazer com a nossa imagem de modo geral? E se puder responder, tanto em relação aos nossos adversários quanto aos nossos aliados. Bem, deixe-me apresentar 2 conjuntos de pontos. O primeiro é sobre o Irã. Acho que o que vai acontecer é que os Estados Unidos, depois da guerra na Ucrânia, depois que os tiros pararem na guerra da Ucrânia, e depois que houver algum tipo de acordo na guerra do Irã, vão se concentrar de forma muito intensa no leste asiático. Acho que a situação é semelhante ao que aconteceu durante a Guerra do Vietnã. Quando a Guerra do Vietnã terminou, por volta de 1975, quer dizer, para nós, foi no início de 1973, quando basicamente saímos de lá, mas Saigon caiu em abril de 75. Então, na verdade, ela meio que terminou no período de 1973 e 1975. A maioria dos espectadores não vai se lembrar disso, porque não tem idade suficiente. Mas o que fizemos foi nos concentrar de forma muito intensa na Europa. Demos uma enorme atenção à Europa depois de 1975. E a última coisa que queríamos sequer considerar era nos envolver em outra guerra, como a do Vietnã. Vamos ficar fora do que, naquela época, chamávamos de terceiro mundo.
Chega de guerras no que então chamávamos de Terceiro Mundo. Acho que, quando esta guerra com o Irã acabar, vamos reduzir muito nossa presença no Oriente Médio. E como eu disse antes, acho que Trump está tentando reduzir significativamente a presença militar dos Estados Unidos na Europa. E acho que vamos nos voltar para a Ásia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão de saber se você acha que o fato de termos sido derrotados no Golfo significa que os chineses vão pensar que somos um tigre de papel. E eu não acho que seja esse o caso. Isso não quer dizer que os chineses nos vejam como Godzilla, como se fôssemos invencíveis. Mas o fato de termos perdido no Vietnã não levou os soviéticos a pensar que éramos um tigre de papel. E acho que a mesma lógica básica se aplica aqui. E acho que se eu estiver certo e fizermos uma guinada significativa em direção à Ásia, vamos reforçar as defesas e deixar claro para os chineses que, apesar de termos perdido, de termos sofrido uma derrota humilhante no Irã, na guerra contra o Irã, eles não devem pensar que somos um tigre de papel. Então é assim que eu vejo o que acontece daqui para frente. So that's my sense of what happens here moving forward.